A BR apresenta 6 pontos de alagamentos. A lâmina d'água, em alguns lugares, alcança 80 centímetros de profundidade. Ao todo, são 15 quilômetros totalmente encobertos. Caso a estrada seja interditada de uma vez, além de ficar isolado por terra, o Acre corre o risco de desabastecimento de vários produtos, principalmente gêneros alimentícios, motivo que levou o governo do estado a decretar situação de emergência. Madeira vai virar mar, madeira vai virar mar. A causa fundamental, tiveram várias, mas a fundamental foi a existência das hidrelétricas, porque elas produziram os impactos mais violentos nesse sentido. Não só pelo fato de fazer o barramento do Rio Madeira em 2 pontos, em que a velocidade da água é maior, que são 2 quedas d'água lá na cachoeira lá de Santo Antônio e lá em geral, né? Como também pelo próprio fato da construção das hidrelétricas ter motivado a expansão da pecuária naquela região do Mamoré. Então, nesse período aí de 5, 6 anos, intensificou-se muito o desmatamento, o rebanho bovino cresceu muito ali. Então, as hidrelétricas, além do efeito direto, ela produziu um indireto também. Então, tem 29 quilômetros da estrada que o rio passou por cima. A última reunião que nós tivemos com o gerente do DENIT, gerente Acre Rondônia, ele nos falou, e depois o ministro teve até aqui, nós tivemos lá com o ministro, que iam só recapar a estrada que tinha sofrido os problemas. E a gente pediu, a gente solicitou, e a gente fez um apelo veemente que a estrada tivesse uma subida de pelo menos 3 metros. Não foi feito. Ainda não tem números muito precisos a respeito disso, do tanto de atingidos. A cheia do Madeira tem várias implicações sociais, econômicas e ambientais. Uma delas que nós vimos claramente na nossa região foi uma crise de desabastecimento séria de diversos itens que o Acre importa. Os caminhoneiros que vêm, que você tem as empresas do Acre, você tem os caminhoneiros que são contratados para vir para cá. Mas as pessoas têm medo de vir para o Acre, porque ficou aquela coisa, aquela história do caminhoneiro ter ficado. Teve caminhoneiro que passou um mês lá parado. E motor, queimou, fez um monte de coisa do caminhão, que teve um prejuízo monstruoso que não valeu a pena. O momento mais crítico foi na hora dos móveis, né, que os móveis ficaram prontos, e foi bem na época mesmo que estava o DENIT se fechava ou não fechava a estrada. E ficou assim, a gente tinha que tomar aquela decisão, se ia arriscar ou se não ia. Estava com dificuldade de conseguir uma transportadora, porque as pessoas realmente também estavam sabendo das notícias. E assim, a divulgação de toda a situação que estava aqui não era das melhores, né? Quando ele chegou no interior de Rondônia, infelizmente, a gente recebeu a notícia que era o pior, né? Que a estrada ficou totalmente intrafegável e ele teve que ficar lá na cidade. Realmente, a cheia do Rio Madeira, ela foi muito... nos pegou de surpresa, melhor dizendo, né? Tivemos, assim, uma quebra muito grande nas vendas. Foi algo que não estava previsto. Nós tínhamos um plano, uma meta a cumprir. Existia um prazo para ele cumprir, para ele entregar. Os móveis foram feitos todos no Paraná. Existia um prazo para ele entregar aqui. E daí já estava naquela iminência da estrada fechar, não fecha. E a gente com prazo para cumprir. Aí o fabricante lá ficou naquela dúvida. Foi assim, coisa de 2 dias, uma decisão demorada para tomar. Quando ele chegou no interior de Rondônia, a estrada fechou. Gostava muito de tomar o meu Activia pela manhã e tal. E aí não tinha nada. Realmente essa questão dos produtos, dos gêneros alimentícios, ficou muito esquisita, muito estranho. Mostrou a nossa grande fragilidade, a nossa grande dependência de comprar de produto de outras regiões. E principalmente de produtos agrícolas, cujo abastecimento não é feito na nossa região, tendo em vista uma série de fatores e aspectos. Eu vejo um problema cultural, primeiro, e vejo também um problema logístico.
Nós não temos logística para plantar em lugar nenhum, e nós não temos incentivos, e nós não temos a cultura daqui do Acre, foi essa. Os produtos primários, arroz, feijão, milho, mandioca, frango, ovos, são produtos que nós podemos produzir na nossa região e vimos que a produção interna é completamente insuficiente para abastecer o mercado local, até mesmo Rio Branco, quanto mais os municípios da nossa região. E isso mostra a falta de investimento, a falta de incentivo ao produtor rural para produzir esses produtos, primeiro, de forma competitiva. Hoje, nossos produtores rurais não produzem o suficiente, tendo em vista os altos custos de produção de muitos desses produtos na nossa região. Olha, foi uma experiência muito incrível ver as prateleiras dos supermercados completamente vazias. Algumas coisas que a gente achava que eram nossas aqui e que estariam disponíveis independentemente da enchente bloquear a passagem dos caminhões, a gente percebeu que algumas frutas, algumas coisas que a gente pensava que poderia ser daqui, também não era. Nós não produzimos arroz no Acre, não é porque os produtores não querem, é porque nós não podemos competir com arroz importado, por exemplo, do Rio Grande do Sul, que ele é muito mais barato, uma qualidade muito melhor do que o nosso arroz. Isso gera o quê? Um arroz do Acre é um arroz caro em relação ao arroz agulhinha que é comprado no Rio Grande do Sul, por exemplo. Talvez o único produto no Acre que nós temos autossuficiência seria a produção de mandioca. Os produtos daqui dos nossos vizinhos, né, os produtos bolivianos, os legumes, as batatas, um pouco, a gente sente assim um pouco, eu não sei se eles são mais rústicos, a aparência pelo menos, né? Eram mais feinhos, digamos assim. Mas foi alguma coisa que andou salvando. Eles têm o Acre, desde a abertura da estrada, como um cliente que nós não somos ainda, de muita capacidade, porque as coisas lá, eu te falei, são de ótimas qualidades e o preço são menores. É um país amigo, é um país próspero, é um país vizinho, só tem coisa favorável. A única coisa boa nessa história é vir o tomate de lá, o tomate peruano é muito bom, né? Entendeu? É melhor do que o que vem de São Paulo, que é com muito veneno, uma porcaria, né? Tá tão perto, agora é tanta burocracia que existe, de você sair de Assis Brasil para lá, existe tanta coisa, você tem que ter seu caminhão já pré-listado, não sei aonde, você tem que ter a Receita Federal, e tem tanta exigibilidade que fica difícil. E é uma coisa que a gente tem que fazer. Por meio da estrada, que é o transporte mais viável, mais em conta, né? Hoje, por exemplo, você paga aí uma taxa de aproximadamente 5%, né, nos produtos que vêm através das transportadoras da nossa região, enquanto que se você tiver aqui para um plano B que está relacionado ao transporte aéreo, você vai pagar aí em torno de aproximadamente 60% do valor da mercadoria, o que é um comprometimento muito alto. Sinceramente, isso é um prejuízo muito grande para as empresas. O trecho que a gente vai chegando em Porto Velho, que é um trecho que eles disseram que tinha que subir o nível da rodovia quase uns 3 metros, eles não fizeram isso. Então, se esse tipo de enchente tem como causa as hidrelétricas, as obras que estão fazendo sem ter o critério talvez necessário para que não acontecesse esse tipo de coisa, eu acho que é provável que aconteça de novo, né? Aí tem a questão da ponte, que também está inserida nesse contexto. A ponte, quando você faz um projeto para fazer uma ponte, o próprio DENIT, o próprio Ministério do Transporte, ele faz um histórico para saber o que aconteceu, para fazer toda aquela avaliação
de como vai ser feito, altura, essa coisa toda. E a licitação da ponte, pelo que me foi feita em dezembro. E a coisa aconteceu em fevereiro, março, abril. Então tem um dado novo, que é isso que nunca tinha acontecido. Então, até para fazer a ponte, você, ao subir a estrada, se não subir, vai ficar, sabe, do mesmo jeito. Tem que rever, tem que repensar o que é que pode ser feito para não gerar um problema maior. Na verdade, foi algo que nós não esperávamos, né? Essa questão da cheia do Rio Madeira, que foi lá no estado de Rondônia, mas que acabou nos afetando pelo fato de nós não termos ainda uma ponte que ligue, que dê condições de trafegabilidade melhor entre os dois estados. Mas então, se não tem hidrelétricas, como é que nós vamos ligar o nosso aparelho de ar-condicionado para não morrer nesse calor de 50 graus? Ora, você tem aí também várias outras possibilidades de uso de energia solar, né? De um padrão de arquitetura que não seja essa estupidez transportada de outras regiões para o norte, né? O problema, nós não temos um déficit de alternativas, nós temos um superávit de um poder concentrado que faz desses projetos um instrumento para se apropriar, né, dos bens existentes na natureza por parte de alguns poucos. Nós já vamos começar já a receber bastante material, principalmente na área de volta às aulas, né? Já nos programamos antecipadamente junto aos nossos fornecedores, né, para que a gente já receba já uma demanda que dê para atender o mercado acreano, né, em tempo hábil, já prevendo, né, que essa situação volte a repetir novamente no estado. Ainda mesmo construindo a ponte, claro que você vai aí poder colocar veículos mais altos do exército para passar aquele ponto ali depois do Abunã ali, que é uma área que alaga. Eu passei por lá agora, em algumas partes o leito da estrada foi um pouco levantado, mas não o suficiente. Como eu estava dizendo anteriormente, com o assoreamento ali do rio, as águas tendem permanentemente a estar subindo mais, né? Então, esse problema não será resolvido a curto prazo, esse problema vai estar sempre presente. A crise mostrou que nós estamos sem perspectivas de um abastecimento com a produção local no futuro imediato. Ou seja, nós percebemos que não temos ainda investimento suficiente para que a gente possa responder a essas crises de desabastecimento, principalmente de produtos que nós podemos produzir internamente e que nós estamos importando de outras regiões. E nós não vimos ainda nenhum tipo de programa de investimento na nossa sociedade que venha a suprir essa falta de investimento, essa falta de produção. E se a gente perceber que está começando o período de cheia novamente, de chuva novamente, se o Madeira transbordar novamente, nós vamos ter a mesma crise, os mesmos problemas. E nós não vimos ainda algo concreto e efetivo que possa minimamente a gente resolver essa questão, pelo menos encaminhar essas questões. Agora estão construindo a ponte, né? Dizem que até 2016 a ponte estará levantada, né? Estará construída, portanto aquele transtorno com balsas poderá não se repetir a partir daí. Mas isso nós estamos falando tão somente desse fluxo de mercadorias com Acre. Não estamos falando do que isso representa para a vida das populações campesinas, dos camponeses e dos povos indígenas que estão na área de influência do Madeira, né? Eu digo, eu repito, eu falo que estou preocupado, sabe? Então, veja bem, eu não... Agora tá. O que você tem para você avaliar o futuro é o passado. Só isso, não existe outra coisa. Aconteceu, pode acontecer de novo. Estarão sempre presentes, porque o problema está instalado. As hidrelétricas estão ali, os problemas anunciados no parecer técnico do IBAMA de 2006
estão presentes, né, o assoreamento do rio. O Rio Madeira é um rio jovem que transporta ainda muitos sedimentos e tudo. E na medida que você fecha ali, mete um paredão de 70 metros lá em Santo Antônio e outro em Giral, você está retendo essa quantidade monumental de sedimento. O sedimento vai subindo, sedimentos são areias, barro, tudo isso, né? Ele vai elevando a base do leito do rio, a água vai subindo, né? Então nós vamos ter isso permanentemente. Nós estamos aí numa situação econômica do país que fechou agora com um déficit de 23 bilhões, a gente não sabe, vai entrar um novo misto da fazenda que vai pegar uma abacaxi pela frente. Eu acho que vai sobrar menos dinheiro e vai ser mais difícil. Mas para situações emergenciais como essa, eu acho que tudo vale a pena. Mas a gente já está montando um trabalho junto com outros colegas da área também, né, do mercado no Acre, para que a gente possa estar preparado para que, quando ocorrer novamente, ou se uma nova ameaça surgir, a gente possa estar bem preparado para poder atender, pelo menos, aumentar o volume do estoque. Eu tenho medo, fico pensando aqui o que eu vou fazer. Se eu vou pegar um avião e vou me embora, vou passar um tempo em algum outro lugar. O que querem realizar é a desgraça completa, né? Nessa parte da Amazônia e também na Amazônia Oriental, com a ampliação da construção de barragens. Além de Belo Monte, lá em Altamira, está se planejando a construção de várias hidrelétricas no Tapajós e no Telespires, que vai afetar a vida de uma parte significativa dos povos indígenas que ali vivem, dos ribeirinhos e tudo, né? Portanto, é hora de levantarmos as vozes contra esse processo acelerado e continuado de destruição da Amazônia, né? O último a sair, apague a luz. O Madeira vai virar mar, 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 o Madeira vai virar mar. O Madeira vai virar mar, 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 o Madeira vai virar mar.